Irmãos, é uma alegria estar com vocês nesta noite. Aqui em Caruaru é a segunda vez neste ano que eu venho para esta cidade. Primeira vez eu fui à igreja do pastor Bruno, e eu não me lembro agora o nome exato da igreja, mas conheci a cidade de vocês. Foi uma experiência maravilhosa naquela igreja, com aqueles irmãos amados, e também conhecer essa linda cidade. Na ocasião, o coronel Alberaci, ele me convidou para estar aqui com vocês neste evento especial chamado Reforma Hoje. E então, pela graça de Deus, eu vim aqui hoje na expectativa de que Deus seja bondoso, gracioso e nos ensine nesta noite, e também trabalhe no coração dos irmãos e de todos nós aqui, eventuais pessoas que não conhecem ainda o Evangelho. De alguma forma, nesses dias, pela ministração da palavra de Deus, realizada aqui pela instrumentalidade do pastor Heber Campos, que pregará amanhã, e também de mim, hoje à noite, que o Senhor possa nos transformar, nos santificar, e aqueles que não conhecem o Evangelho genuíno, possam conhecê-lo nesses dias, conhecer a verdade, a única verdade que liberta e que tem uma relevância singular, porque o recebimento, o acolhimento do Evangelho é algo que tem impacto sobre o destino eterno das pessoas, e nenhuma outra verdade, por mais importante que seja, tem esse impacto, tem esse efeito. Por isso é a verdade mais importante do universo, porque nós podemos crer em verdades ligadas a vários segmentos do conhecimento humano, e podem ser verdades importantes, e podem ser verdades que até afetem de algum modo o nosso comportamento e melhorem a nossa vida até, mas nada se assemelha à verdade única e singular do Evangelho, porque por meio da fé nessa verdade que apresenta Cristo crucificado, é por meio disso que alguém tem a vida eterna. Não há outro modo de chegar, de obter a vida eterna, senão pela fé em Jesus. Essa foi a grande, entre aspas, descoberta da Reforma Protestante, que tem sua data principal no dia 31 de outubro de 1517. Nesse dia, 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano e professor da Universidade de Wittenberg, chamado Martinho Lutero, ele foi até a porta da igreja do castelo de Wittenberg. A cidade de Wittenberg, na Alemanha, tem um castelo numa das extremidades da cidade, e essa igreja, esse castelo tem uma igreja. E o que Lutero fez? Ele fixou na porta da igreja do castelo, ele fixou as suas 95 teses, desafiando os eruditos da cidade, da universidade, para um debate teológico acerca delas. Essa era uma prática muito comum naqueles dias, fixar teses para debates na porta da igreja do castelo. Certamente, quando Lutero fixou suas teses ali, outros documentos, outras teses estavam fixadas ali também, convocando os eruditos para debates teológicos. E Lutero fez isso, mas as teses que ele trouxe, as 95 teses que ele trouxe, eram teses que iriam mexer com os alicerces da igreja medieval, os alicerces do papismo e do romanismo. E por causa disso, as suas teses agitaram todo o mundo de então, já que todo mundo de então, de alguma forma, estava conectado com esse vasto sistema teológico que se desenvolveu por cerca de 1000 anos, escravizando os homens. E entre essas verdades e essas teses propostas por Martinho Lutero, estava a ideia
que se desenvolveu por meio do raciocínio, da análise teológica, da hermenêutica e da pregação dos reformadores, de Cristo como um sumo sacerdote, sendo Ele o único mediador, já que esse é o papel do sacerdote, do sumo sacerdote, servir de mediador entre Deus e os homens. E essa tese e essa grande verdade doutrinária e teológica mexia grandemente com os alicerces do romanismo de então, porque todo o sistema de acesso a Deus, por assim dizer, dependia de diversos fatores, todos eles nas mãos da Igreja Católica. Se alguém quisesse ter acesso a Deus, segundo os ensinos da Igreja medieval, era necessário que a pessoa tivesse acesso aos mecanismos colocados à sua disposição pela Igreja Católica Romana. E Martinho Lutero tinha sido um monge extremamente torturado por essas coisas. Para que o homem se achegasse a Deus, ele tinha que se submeter a um sistema terrível de penitências. Ele não podia se achegar a Deus livremente, com ousadia, com liberdade, não. Ele tinha que se sujeitar a um sistema rigoroso de penitências. Por causa disso, Martinho Lutero, enquanto monge num mosteiro agostiniano, ele diversas vezes se trancou em seu quarto e se chicoteou até perder os sentidos, e jejuou até desmaiar. E os seus colegas de mosteiro muitas vezes tiveram que arrombar a porta da sua cela para socorrê-lo dentro ali do seu alojamento, por assim dizer, porque ele estava ali desfalecendo em virtude de tantas macerações, jejuns e torturas que ele se autoimpunha no desejo de poder se aproximar de Deus. O sistema romanista também impunha que as pessoas que quisessem se aproximar de Deus, não bastava a elas o sacerdócio de Cristo, era necessário um sacerdote humano, devidamente ordenado pela Igreja Romana. Por causa disso, então, os homens deveriam confessar os seus pecados a um sacerdote católico. E Martinho Lutero, então, tinha na figura do seu abade, o seu confessor. E ele, então, se dirigia ao seu confessor todos os dias, narrando os seus pecados e recebendo ali as penitências que ele deveria pagar para obter o perdão daqueles pecados e poder se aproximar de Deus. Martinho Lutero muitas vezes saía do confessionário e, enquanto estava voltando para a sua cela, ele se lembrava de outro pecado que ele não tinha confessado, e ele voltava para o confessionário e confessava tudo de novo ali ao padre, e o padre então lhe dava as penitências ou o absolvia, e ele então voltava para a sua cela e se lembrava de mais um pecado, e voltava então para o confessor. Houve momentos em que o confessor disse o seguinte para Martinho Lutero: olha, Martinho, você está absolvido de todos os pecados que porventura você se lembrar hoje, para que você não tenha que voltar mais aqui, porque é insuportável ter que tratar você o tempo todo, cada vez que você se lembra de um pecado que cometeu. Essa era a vida de escravidão, de tristeza, de angústia de Martinho Lutero. Até que um dia o prior da ordem dos agostinianos, chamado Johannes Staupitz, foi visitar o mosteiro onde Martinho Lutero estava ali pagando os seus votos a Santa Ana, e viu aquele jovenzinho magro, doente, quase morrendo, esquálido, por causa dos diversos jejuns e das diversas torturas autoimpostas. E ele perguntou quem era aquele jovem, perguntou para o abade quem era aquele jovem, e então ele recebeu a informação de que era um jovem torturado por sua consciência, que lutava para poder um dia se apresentar diante de Deus. E Staupitz se aproximou daquele jovem
e começou a falar a ele sobre o Evangelho, e começou a falar a ele sobre o mediador, e começou a falar a ele sobre a graça de Deus. E um dia Martinho Lutero disse: eu sou um pecador muito grande e real, o meu pecado é muito real, disse Martinho Lutero a ele. E então João Staupitz lhe respondeu: o que você queria? Você queria ser um pecador só em pintura? E então precisar de um Salvador só em pintura? É porque você é um pecador real que o seu Salvador também é real. É porque o seu pecado não é um quadro numa parede. É porque o seu pecado não é uma obra de arte fictícia, pintada num quadro qualquer. É porque o seu pecado é real, que o seu Salvador é real. E você deve se aproximar dele e confessar a ele os seus pecados, e ter nele a sua alegria, a sua esperança. E Martinho Lutero foi ouvindo estas coisas de João Staupitz, e aquilo tudo foi sendo usado por Deus para aos poucos ir transformando o seu coração. Ele então um certo dia teve contato com a grande verdade de que o justo viverá pela fé. Ele foi visitar a cidade de Roma, achando que era uma cidade santificada. Quando ele chegou em Roma, numa missão da sua ordem agostiniana, quando ele chegou em Roma, ele nunca tinha visto uma cidade tão promíscua como aquela. Ficou desesperado, assustado com a promiscuidade até dos padres e dos monges em Roma. E ele viu então ali uma escada que ao que nos consta, ainda está hoje próximo da igreja de São João de Latrão, num bairro de Roma. E dizem que aquela escada é a escada sobre a qual Jesus foi apresentado por Pilatos ao povo. E dizia a superstição romana que aquela escada veio voando de Jerusalém até Roma e parou ali. E as pessoas então pagavam seus pecados subindo aquela escada de joelhos. E Martinho Lutero então, vendo aquilo tudo, ele se colocou de joelhos e começou a subir aquela escada. Essa escada realmente ainda existe, está lá, e as pessoas ainda sobem essa escada de joelhos hoje. Se você for lá hoje, você vai ver as pessoas se arrastando sobre aquela escada ainda hoje, em São João de Latrão. Martinho Lutero começou a se arrastar sobre aquela escada, mas na sua mente martelava o versículo: o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Quando ele chegou na metade da escada, ele se levantou e foi embora. Disse: não, o justo viverá pela fé e não por meio de sacrifícios autoimpostos. O que eclodiu a reforma na Alemanha foi a venda de indulgências. Martinho Lutero, quando soube que um pregador de indulgências chamado Johannes Tetzel, estava pregando o perdão de pecados por meio de pagamento. Você comprava o perdão de pecados adquirindo um documento, tinha tabela de preços. Ele chegava numa cidade, montava uma banca e tinha uma tabela de preços. Adultério custa tantos ducados, traição custa tantos ducados, mentira custa tantos ducados, assassinato custa tantos ducados. E você poderia comprar perdão de pecados para você e para pessoas que já tinham morrido da sua família. E João Tetzel montou a sua banca ali. E Martinho Lutero viu aquelas pregações todas e ficou indignado com aquilo. Como pode isto? João Tetzel era um grande vendedor. Ele dizia: assim que a moeda cai no cofre, a alma do seu parente salta do purgatório e vai para o céu. A moeda caiu, a alma subiu. Podia fazer até corinho, não tinha corinho na época, mas podia fazer até corinho. A moeda caiu, a alma subiu. E ele então se hospedava nas igrejas ao redor, e ao lado das igrejas ali havia cemitérios. E no dia seguinte então ele dizia o seguinte nos seus sermões, dizia o seguinte nas suas pregações, falava o seguinte: olha, nesta noite, enquanto eu dormia no alojamento da igreja, eu escutava gritos vindos do cemitério. De quem seriam esses gritos? Eram gritos de almas no purgatório. Talvez seja a alma do seu pai que está no purgatório gritando.
Talvez tenha sido o grito da alma da sua mãe que está no purgatório gritando, porque todos os que estavam ali no cemitério eram parentes que haviam morrido naquela cidade. E ele então dizia: você tem que pagar para que eles sejam libertos do purgatório. As pessoas estão desesperadas, pobres, humildes, ignorantes, davam tudo o que tinham e colocavam seu dinheiro no cofre das indulgências para libertar os seus parentes do purgatório. As pessoas também poderiam pagar, claro, pelos seus próprios pecados. Certa vez John Tetzel encontrou um homem mais esperto do que ele e disse assim para ele: John Tetzel, padre, eu quero comprar o perdão de um pecado que eu ainda vou cometer, posso? Ele disse: é claro que pode. Você pode comprar o perdão de qualquer pecado, inclusive os pecados que você vai cometer, porque os santos e Maria e Cristo acumularam um tesouro tão grande no banco celestial, que você pode adquirir perdão para qualquer coisa, porque está pago lá, e você, tendo resgate aqui por meio do seu pagamento, você consegue perdão, inclusive para coisas que você vai fazer. Ele então comprou o perdão para um assalto que ele iria cometer. E quando John Tetzel foi embora da cidade, ele assaltou John Tetzel. E quando John Tetzel reclamou, ele disse: eu tenho perdão desse pecado. Isso aqui vale alguma coisa ou não vale? Vale, então você não pode reclamar. Eu tenho perdão desse pecado, você não pode falar nada. Essa era a condição religiosa e espiritual daqueles dias. As pessoas pagando para ter um papel que declarava o perdão, para poderem se aproximar de Deus, e pagando para os seus familiares mortos, para que eles pudessem se aproximar de Deus. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento absolutamente nenhum das Escrituras, nada, e não conheciam os ofícios de Jesus, não conheciam a expressão solos Christus, não sabia que ele é rei, não sabiam que ele é profeta, aquele que revela a vontade de Deus, sendo o próprio Deus encarnado, e não sabiam que ele é sacerdote, aquele que abre o caminho para o céu, o único mediador entre Deus e os homens. Não sabiam dessas coisas, e os reformadores então resgataram isso tudo, e é claro que isso tudo teve um forte impacto econômico negativo sobre aquela igreja daqueles dias. Isso criou grandes revoltas na Europa. Martinho Lutero quase foi morto, quase foi assassinado, teve que ser resgatado por o eleitor da Saxônia, Frederico Sábio, que o sequestrou e o levou para o seu castelo em Wartburgo, onde ele permaneceu ali, onde ele compôs o hino Castelo Forte, que os irmãos acabaram de cantar. Mas sofreu muitas ameaças, muitos perigos, mas a causa da reforma seguiu adiante, mudando corações, mudando vidas, e chega até os dias de hoje. E hoje é tempo de nós resgatarmos esses valores todos, essas doutrinas todas, porque nós já aprendemos com a história quais são as consequências danosas, as consequências terríveis, chocantes, assustadoras, que a ignorância dessas coisas traz sobre os homens, a escravidão que isso gera sobre as pessoas, a ignorância da graça de Deus manifesta em Cristo, a ignorância da graça de Deus manifesta na obra de Cristo. Nós sabemos, nós aprendemos, nós vimos na história o que essa ignorância produz nos homens. Por isso é importante um congresso como esse, por isso é importante que nos voltemos para as Escrituras e para as doutrinas resgatadas pelos santos homens de Deus, que foram os reformadores do século XVI. Não que tenham sido homens perfeitos, não que tenham sido homens livres de falhas, não que nós tenhamos santos protestantes, não, longe disso. Mas devemos reconhecer que esses homens, em que pese as suas falhas como seres humanos que eram, como todos nós somos, eles foram usados por Deus para trazer de volta à luz as grandes verdades paulinas, as grandes verdades neotestamentárias, que libertam o homem e que mostram ao homem o caminho da salvação, e que respondem à pergunta mais crucial da história da humanidade, que é: como eu posso ser justo diante de Deus? Como eu posso me aproximar dele e ser aceito por ele, ele que é santo e absolutamente justo? Como eu posso fazer isso? Os reformadores mostraram: é pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus eu tenho acesso a Deus, tenho meus pecados perdoados e recebo uma herança celeste, porque o Senhor Deus, quando eu creio em Jesus, ele me reveste com o manto
da sua justiça, e me santifica, e me transforma, e me enche de esperança e de alegria. Queridos, o texto de Hebreus 10 é um texto, Hebreus 10, 19 a 25, é um texto que contém algumas verdades ligadas a essas coisas. E eu quero, nos minutos que me restam, eu quero falar sobre esse texto com vocês. Hebreus 10, 19 a 25, quero convidar vocês a abrir a Bíblia nesse texto, e nós vamos olhar para alguns detalhes desse texto, e os irmãos vão me acompanhar na medida que eu estiver apontando esses detalhes que acabei de mencionar. Hebreus 10, 19 a 25, por favor, abra sua Bíblia, e com muita atenção acompanhe o que será dito, porque temos aqui um grande tesouro que, pelo fato dos homens não conhecerem essas coisas, vivem na escravidão, vivem debaixo do medo. Nós temos acesso a isso tudo, vamos aprender essas coisas e ser enriquecidos, transformados e gratos a Deus por essas verdades. Vejam o que diz Hebreus 10, 19 a 25, eu vou ler na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se os irmãos olharem esse texto com atenção, perceberão com facilidade que esse texto é integrado por duas porções maiores. A primeira porção trata de uma parte didática, ensina certas verdades, e essa porção didática, que ensina verdades importantíssimas, está consubstanciada nos versículos 19 a 21. Olhando para os versículos 19 a 21, os irmãos têm a porção doutrinária desse trecho. É muito simples, vamos olhar para esses versículos e veremos as realidades dessa porção doutrinária, didática. O que o autor de Hebreus quer fazer é destacar verdades teológicas centrais para a vida do crente. Entre elas, o fato do crente ter um sumo sacerdote, que foi um dos temas da Reforma Protestante, Cristo como sumo sacerdote. E depois, se os irmãos olharem com atenção, os irmãos verão que, a partir do versículo 22, são mencionados 4 imperativos. O que é um imperativo? Um comando, uma ordem. Então nós temos uma parte que é didática, teológica, acadêmica, doutrinária, nos versículos 19 a 21, e temos uma parte exortativa. O que é uma parte exortativa? É uma parte que diz: já que sabemos destas coisas, vivamos desta e desta forma. E é isso que temos aqui. Nos versículos 19 a 21, a parte didática. Nos versículos 22 em diante, os 4 imperativos. Olha, já que nós sabemos essas coisas e desfrutamos destas coisas mencionadas nos versículos 19, 20 e 21, então, primeiro, aproximem-se. Aproximemo-nos, diz o texto. É o primeiro imperativo. Depois o texto diz, 23, guardemos firme a confissão. É o segundo imperativo. Estão vendo aí no texto? Estão acompanhando? Versículo 23 tem o segundo imperativo: guardemos firme a confissão da esperança. Versículo 24, temos o terceiro imperativo: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É o terceiro imperativo. E no versículo 25
temos o quarto imperativo: não deixemos de congregar-nos. São os 4 imperativos fundamentados na teologia exposta nos versículos 19 a 21. Este é o esboço geral desse texto, fácil de entender, fácil de acompanhar. Temos então a parte didática nos versículos 19 a 21 e a parte exortativa nos versículos 22 a 25, com 4 imperativos, com 4 comandos para os crentes. Se você crer nos versículos 19 a 21, qual é o resultado disso? Você estará vinculado às ordens dos versículos 22 a 25. Você só obedecerá os comandos dos versículos 22 a 25 se você acolher em seu coração com sinceridade as verdades dos versículos 19 a 21. Vamos então olhar para essas coisas. Venham comigo. Vamos olhar esses versículos e vamos ver quais são essas verdades doutrinárias que nos levam, que nos conduzem a esses imperativos, para que, tendo acolhido essas verdades tão preciosas, entre elas a realidade de que temos um sacerdote, tendo acolhido essas realidades, essas verdades doutrinárias tão importantes, possamos, com a consciência pura, possamos, de boa vontade, com alegria, obedecer os imperativos que sobre essas verdades estão construídos. Vejam então o que diz o versículo 19: tendo, pois, irmãos. Vejam, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que nós já temos algo. O que é afirmado aqui é algo causal, porque nós temos, já que nós temos, o autor de Hebreus parte do ensino de que nós já temos algo. E o que é que nós já temos? Vejam a sequência, o texto diz: tendo, pois, irmãos. Observem, quem são as pessoas que têm o que ele vai dizer agora? Quem são essas pessoas? Quem são os irmãos? Os crentes. Ele vai mencionar algo que nós, os crentes, temos. Ele vai mencionar algo que nós, os crentes, obtivemos. Algo que está à nossa disposição. Isso é muito importante. Os crentes querem ter muitas coisas. A oração de alguns crentes parece uma lista de compras, às vezes. Eles querem tantas coisas. E é como se Deus muitas vezes fosse apenas alguém que serve os desejos materiais do seu povo. Ele serve, sim, é claro. Mas nós já temos certos benefícios que transcendem em importância e santidade e valor outras coisas que porventura queiramos. Ele então diz o que é. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Irmãos, nós crentes, nós já temos livre confiança, ousadia, nós já temos completa liberdade. Esse é o sentido aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, completa liberdade, completa ousadia, para fazer o que, diz o texto? O que? O texto diz aí: para entrar no Santo dos Santos. Você, irmão, se você é irmão, se você não é irmão, você não tem isso. Se você é irmão, você já tem. Talvez você não desfrute disso, mas você já tem isso, completa liberdade. Isso está à sua disposição. Você já tem intrepidez, ou seja, plena liberdade para entrar no Santo dos Santos. E o que significa isso? O que é o Santo dos Santos? O autor de Hebreus aqui está usando uma linguagem da lei cerimonial judaica, que remete a nossa mente ao tabernáculo. Os irmãos se lembram que o tabernáculo levítico era dividido em duas partes: o lugar santo e o lugar santíssimo.
onde o sumo sacerdote entrava somente uma vez por ano. E esse lugar santíssimo simbolizava a presença direta de Deus. O que o autor de Hebreus faz aqui? Ele fala: irmãos, vocês já têm completa liberdade para entrar diretamente na presença de Deus. Vocês não precisam de Maria, vocês não precisam dos santos, vocês não precisam de sacerdotes humanos, não. Vocês não precisam de nada disso. Vocês já têm plena liberdade para se aproximarem de Deus por si só, sem a ajuda de mais ninguém. Como? O texto prossegue, o texto diz: pelo sangue de Jesus. O que significa isso? O que significa a expressão sangue de Jesus? Muitas vezes pensamos que essa expressão na Bíblia se refere ao líquido vermelho que corria nas veias de Jesus. Não é isso. Sangue de Jesus é uma expressão que se refere à sua morte sangrenta. É isso que significa sangue de Jesus. É uma expressão que aponta para a sua morte sangrenta. O texto está dizendo: vocês podem entrar na presença de Deus com ousadia e plena liberdade, por meio da morte sangrenta de Jesus. É por esse caminho que vocês entram no Santo dos Santos. A morte sangrenta de Jesus abriu o caminho para que você se aproxime de Deus diretamente, sem a necessidade de outros mediadores. Notem, os hebreus a quem a carta foi escrita, acreditavam, tinham vindo de um contexto religioso, que acreditava na necessidade de um sumo sacerdote judaico, para fazer expiação pelos seus pecados. Da mesma forma, nos dias de hoje, muitas pessoas acreditam que precisam de um sacerdote humano, de um padre católico, ou da intermediação dos santos, para poderem ter acesso a Deus. Aqui o texto diz não, ele diz: irmãos, crentes em Cristo, irmãos, pessoas que pertencem à família de Deus, vocês podem entrar livremente na presença de Deus, porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. E ao morrer na cruz do Calvário, por meio dessa morte substitutiva, Ele recebeu a punição pelos nossos pecados. E agora então, nós podemos acessar a presença de Deus diretamente, desde que sejamos beneficiados por essa morte. Se fomos beneficiados pela morte de Jesus, se cremos que Ele é o nosso Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados, então nós nos beneficiamos dessa morte, e podemos então, sem a mediação de ninguém, entrar no Santo dos Santos, na presença dEle, sem a mediação de outras pessoas. O texto diz no versículo 20, que nós podemos entrar para o Santo dos Santos, ao Santo dos Santos, ou no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Por que novo e vivo caminho? Nós aprendemos em Hebreus, no capítulo 1, o seguinte, nos primeiros versículos: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Ou seja, é um caminho novo. E por que um caminho vivo? Porque é um caminho que dá vida. Jesus é um caminho que dá vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. E o texto prossegue: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. O que significa isso? Significa que Ele inaugurou de modo solene. O Senhor Jesus
inaugurou um caminho novo, de modo solene, por meio da sua morte sangrenta. E o texto prossegue, que Ele nos consagrou a nós. Vejam os irmãos aqui, os beneficiados por esse caminho são quem? Nós. Ele nos consagrou. Quem são esses nos? Quem está sendo vislumbrado nessa expressão, nessa palavrinha nos? Os crentes, os irmãos. Nós, os crentes, temos um caminho novo e vivo, que dá vida, que foi aberto a nós, por meio do sacrifício de Jesus. E o texto termina, pelo véu. Ele nos consagrou pelo véu. E o que era o véu? O véu era o que separava o santo dos santos, do lugar santo. E aqui ele compara o corpo de Jesus a esse véu, dizendo que a carne de Jesus, o seu corpo pendurado no madeiro, por meio desse sacrifício, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Essa é uma verdade doutrinária, essa é uma verdade teológica. O texto diz: irmãos, saibam disso, vocês desfrutam de plena liberdade, vocês podem ter total ousadia para se achegar diretamente a Deus, sem nenhum auxílio adicional, sem a necessidade de sacrifícios pessoais, sem a necessidade de sacerdotes humanos, sem nada. Vocês podem ousadamente se aproximar dele, porque ele abriu um caminho novo e vivo para que vocês se acheguem a ele. E o texto prossegue com outra verdade. Vejam o que o texto diz no versículo 21. E tendo grande sacerdote, diz o texto. Vejam, nós temos um sumo sacerdote. Era um dos ensinos da reforma, que deve ser resgatado hoje. Nós temos um sumo sacerdote, e o texto diz que esse sumo sacerdote é um sumo sacerdote que ministra na casa de Deus. É o que diz o texto aqui. E a pergunta é: o que é a casa de Deus? Se os irmãos quiserem saber o que é a casa de Deus, no livro de Hebreus, basta que os irmãos observem o texto que destaca que Moisés era fiel como servo sobre a casa de Deus, o povo de Deus, mas Jesus é fiel sobre a casa de Deus, que somos nós. Vejam o capítulo 3, Hebreus 3, versículo 6. Veja como o autor de Hebreus nos classifica. Ele diz: Cristo, porém, 3,6, como filho em sua casa, a qual somos nós. O texto então diz: nós temos um grande sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote está sobre a casa de Deus, ministrando sobre a casa de Deus, ministrando em favor da casa de Deus, trabalhando em favor da casa de Deus. E que casa de Deus é essa? Você, nós. E o autor de Hebreus então diz: tendo tudo isso, tendo esse sumo sacerdote, tendo essa liberdade e ousadia, tendo acesso livre ao Santo dos Santos, tendo tudo isso, conhecendo essas verdades teológicas e doutrinárias, então vem os comandos. É importante isso. Os nossos comandos para a vida cristã não são baseados meramente em ideias vagas de bom comportamento. Os nossos comandos para a vida cristã autêntica não são normas que a igreja enumera numa listinha de leis.
não são isso. Os comandos que temos para viver a vida cristã não são resultado da criatividade de pastores legalistas, que vivem criando fardos e normas novas para torturar o povo de Deus. Não. Os comandos que nós temos que obedecer, como filhos de Deus que somos, como casa de Deus que somos, os comandos que estão diante de nós e que devemos obedecer, estão baseados em doutrinas sagradas, em doutrinas sacrossantas, em doutrinas importantíssimas, porque eu tenho plena liberdade de acessar a Deus, o Santo dos Santos, porque eu tenho diante de mim um novo e vivo caminho, e me beneficiei pela morte de Jesus, pelo seu sangue, porque eu tenho um sumo sacerdote que ministra a meu favor, por causa dessas verdades fundamentais. Então eu tenho que obedecer essas coisas. Essa é a base. Não é a criatividade de alguém, não é o legalismo vazio, não é a criação das seitas que vivem fazendo listinhas do que pode e o que não pode, que vive criando deveres que nós sequer percebemos a existência deles, a presença deles na Bíblia. Não. Esses comandos são baseados na verdade, são comandos baseados na teologia bíblica, são comandos baseados na sã doutrina. E vejam qual é o primeiro deles. 22. O que diz o texto? Qual é o primeiro comando? Aproximemo-nos. Você está longe? Você está longe? Você se afastou sendo um crente? Você é do tipo que diz: eu vou viver a vida cristã do meu jeito. Você acha que você tem essa autonomia? Você acha que você é dono do seu nariz? O seu nariz foi comprado. O seu nariz tem dono. E ele pagou caro pelo seu nariz. Ainda que você talvez não goste do seu nariz. Não é você que faz as normas. Não é você que faz as regras. Não é você que diz o que deve fazer ou não. Existe um fundamento doutrinário por trás dessa ordem que diz: aproxime-se. Aproxime-se dele. E outras ordens vêm também. Você que abandonou a igreja, a última ordem é: não deixemos de congregar-nos. Isso não é uma ordem social. Isso não tem por propósito manter a paz social na igreja. Não. Isso está fundamentado nas doutrinas expostas nos versículos 19, 20 e 21. Você não tem o direito, você não tem liberdade para não congregar. São ordens fundamentadas na sã doutrina. Você não tem essa liberdade. Você foi comprado pelo sangue derramado por aquele que abriu um novo e vivo caminho. Você não tem esse direito. A primeira ordem é: aproxime-se. Aproxime-se. Você que está longe, venha. Você não deve visitá-lo às vezes. Você não deve apenas nos momentos de dificuldade, de dor e de medo, você fazer visitas eventuais ao Santo dos Santos. Não. Você tem que morar no Santo dos Santos, habitar no Santo dos Santos, viver todos os dias no Santo dos Santos. É a ordem de Deus, fundamentada na sã doutrina exposta nos versículos anteriores. Agora notem bem. Notem o que o autor de Hebreus diz
acerca do modo como você deve se aproximar. Você tem que se aproximar, sim, mas o autor de Hebreus diz como deve ser isso. Você não precisa de santos, como Lutero aprendeu. Você não precisa de indulgências, como Lutero aprendeu. Você não precisa de autoflagelação, como Lutero aprendeu. Você não precisa de torturas, como Lutero aprendeu. Você não precisa de um papa, ou de padres, ou de outros sacerdotes, como Lutero aprendeu, como a Bíblia ensina. Não. Mas vejam o que é necessário fazer, o que é necessário ter para se aproximar. Vejam como prossegue o versículo: aproximemo-nos. Vejam como prossegue. Gente, queridos, é difícil entender isso. Eu tenho que sair de São Paulo e comer amendoim no avião da Azul para vir até aqui, enviado pelo Senhor, pelo meu Deus, pelo meu Rei, com temor e tremor no coração, o Senhor sabe, suplicando a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou falar para tanta gente, eu não sei falar, eu sou um menino, não sei falar, eu tenho que passar por toda essa agonia e esse medo, esse tremor, para dizer para vocês algo que está aqui, é tão fácil de ver. Aproxime-se com o coração sincero. O que significa coração sincero? Aproxime-se com o coração verdadeiro, com o coração fiel, com o coração estável. Quando o autor de Hebreus usou essa expressão, o coração verdadeiro, ele estava lembrando de Isaías 38:3. Isaías 38:3 fala do coração verdadeiro, significando um coração fiel e estável. Não seja aquele crente que tem o coração em dois lugares. Não seja aquele crente que ama o mundo e quando precisa ama a Deus. Não se aproxime desse jeito. Há várias pessoas que se aproximam desse jeito, com o coração que tem uma fidelidade dupla, dividida. O texto diz: não, aproxime-se com o coração verdadeiro, sincero, fiel, estável. Não seja aquele crente que só se aproxima quando precisa, quando está em desespero. Não, aproxime-se dele com estabilidade e fidelidade. Vejam mais à frente um outro requisito: aproxime-se como? Diz aí o texto que? Com coração sincero, em plena certeza de fé. Que lindo isso, queridos. Não precisamos ser como Lutero naquele mosteiro sombrio, com medo, inseguro. O meu pecado, o meu pecado, será que Deus vai me aceitar? Não se aproxime assim, não se aproxime desse jeito. O texto diz: em plena certeza de fé, não oscilando, não com medo, mas se aproximando com o coração unificado por uma fidelidade que não oscila, um coração que se aproxima com certeza, com uma fé segura. Jesus realmente abriu o caminho para mim. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele abriu o caminho para mim. Eu posso me aproximar com ousadia, em plena certeza de fé, sem duvidar. O Senhor vai me receber. Você que se afastou está pensando assim: eu não tenho mais remédio. Pare agora com isso. Pare agora com esse pensamento que o diabo inventou e colocou na sua cabeça. Pare com isso agora e aprenda o que diz o texto. Aproxime-se com o coração estável, fiel, não dividido, com plena certeza de fé, com confiança. Aproxime-se dele. Você é um crente, aproxime-se dele com confiança. O texto prossegue, diz algo mais acerca de como podemos nos aproximar. Veja aí a sequência, o que o texto diz: tendo o coração
tendo o coração purificado do quê? Da má consciência. O que é a consciência? A consciência é a habilidade de distinguir o que é certo e o que é errado. Isso é consciência. O que é uma má consciência? A má consciência é uma consciência suja, impura, incapaz. Ela não incomoda a pessoa quando ela faz o mal. Ela não consegue distinguir o mal do bem. E a consciência então dela, sendo má, não a incomoda quando ela faz o mal. Abandone essa consciência que não se ajusta à palavra de Deus. Se a sua consciência aprova o que Deus reprova, a sua consciência é má. Se a sua consciência diz sim para as coisas que Deus diz não, a sua consciência está corrompida. Você tem que mudar isso. Mude isso agora. Fala: Senhor, eu quero ter uma consciência saudável. Eu tenho aprovado coisas erradas. A minha consciência aprova o mal. Eu tenho uma vida de imoralidades. Eu tenho uma vida de pornografia. Eu tenho uma vida em que eu não me submeto ao meu marido como esposa crente que eu sou. E eu acho isso certo. Não é possível isso. Eu vou contra tudo que a sua palavra ensina. Eu não amo a minha esposa e não me sacrifico por ela. E eu acho isso normal. Eu tenho relações com a minha namorada, com a minha noiva. Eu vivo uma vida de lascívia. E eu acho isso normal. A minha consciência apodreceu. Socorro, meu Deus. Resgata a minha consciência, para que ela seja instruída pela sua palavra, e eu me aproxime do Senhor com a consciência pura. Eu preciso disso. Jesus abriu o caminho para mim. Eu sou um crente, Senhor, eu esqueci. Eu sou um crente, eu esqueci dessas coisas. Eu sou um crente, eu não fui instruído nisso. Mas eu aprendi hoje que, tendo acesso ao Senhor, eu posso me aproximar. E o Senhor quer que eu me aproxime assim, entre outras coisas, com uma consciência pura, saudável, livre de manchas, que é torturada quando pratica o que o Senhor reprova. Dá-me isso. É assim que eu quero me aproximar. E por último, diz o texto, veja aí na sua Bíblia, de que outra forma eu devo me aproximar? Tendo lavado o corpo com água pura. Antes de fazer oração, tome banho. É isso? É bom tomar banho, mas não é isso que o texto está dizendo aqui. Ele está usando uma linguagem figurada. E essa linguagem figurada está presente em Ezequiel 36. O que significa ter o corpo lavado com água pura? É uma linguagem pactual. É uma linguagem da aliança de Deus com o seu povo. E essa linguagem remete a Ezequiel 36. Eu vou terminar o sermão com isso. Estão cansados, não estão? Vou acabar já estou acabando. Daqui a pouco o pessoal do protocolo vai me dar uma bronca aqui. Eu estou passando o horário. Na minha igreja, eu estou pregando em Gênesis há 9 anos. Vocês veem como eu sou demorado. E cheguei agora no capítulo 43. Os irmãos da minha igreja nem sabem que tem outro livro na Bíblia. Quando eu falo, vamos abrir em Êxodo, eles falam, o que é isso? É um livro da Bíblia, mas tem outro? Tem um monte. Eles não sabem, tanto tempo assim. Coronel, mais um minuto. Vejam o que diz Ezequiel 36, é maravilhoso isso, queridos. Vamos beber dessa água pura, vamos beber dessa água santa, vamos matar a nossa sede, o nosso coração precisa disso. Veja o que diz, veja o que significa lavar o corpo com água pura. Ezequiel 36, que texto maravilhoso esse. Senhor, obrigado que o Senhor não nos abandonou à mercê dos nossos próprios pensamentos. O Senhor não nos abandonou à mercê dos nossos próprios insights, não. O Senhor nos instruiu, o Senhor não somente nos salvou, o Senhor também nos ensinou. O Senhor não foi somente um salvador, mas também um pastor e guia, um mestre. Veja o que diz Ezequiel 36, versículo 25. Veja o que Deus promete fazer com aqueles que um dia Ele iria transformar. Vejam, então aspergirei água pura sobre vós. É uma linguagem simbólica aqui. E o que significa? Ele vai explicar.
Lendo a sequência você vai aprender. O que é isso? O que é receber a aspersão da água pura do Senhor? Vejam: e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E ele prossegue: dar-vos-ei coração novo. O que é isso? Querido, isso é a conversão de alguém. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. O que é isso? Isso é receber a lavagem de Deus. Aproximemo-nos como? Tendo sido lavados. Aproximemo-nos tendo recebido um novo coração. Aproximemo-nos e desfrutemos da sua presença adorável, do conforto da sua casa, onde a nossa cabeça é ungida com óleo e o cálice transborda. Aproximemo-nos, em nome de Jesus. Aproximemo-nos. O Senhor abriu o caminho. Temos um sacerdote. Vem. Vamos orar. Glorioso Deus, Pai amado, precioso Senhor, muito obrigado por essas coisas grandiosas, ó Deus. Que verdades maravilhosas, ó Deus. Nós não temos, Senhor, no dicionário, no nosso vocabulário humano, palavras para louvar o seu nome por essas coisas. Queremos, portanto, dizer aleluia. Louvado seja o Senhor por essas coisas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe no coração de cada irmão aqui. Esse texto foi escrito para eles, para cada irmão aqui. E ó Deus, se alguém aqui não é ainda um irmão, que essa pessoa possa ter o seu corpo lavado com água pura, a água do Senhor, ter um coração novo pela fé em Jesus e possa desfrutar dessas coisas. Obrigado pelo que aprendemos aqui nesta noite. Santifica o seu povo, transforma o seu povo, e que todos os imperativos que estão aqui nesse texto possam ser obedecidos pelo seu rebanho santo, de tal modo que o seu nome seja glorificado sempre e sempre. É o que suplicamos em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém. Prezados, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por terem prestado tanta atenção assim. Obrigado, Deus abençoe.